Vamos entrar no assunto do dia, né? O TSE, que julga quem pode ou não ficar inelegível, sendo que nem deveria existir um tribunal eleitoral, cá entre nós, não existe nada parecido nos Estados Unidos, ele proíbe fake news, segundo a imprensa, que associava Lula a ditaduras, como a Nicarágua. Isso durante a eleição. E hoje, o Exército vai participar de treinamento com militares da Nicarágua. O que temos a agregar às Forças Armadas Brasileiras com os capangas do ditador Daniel Ortega, companheiro de Lula, ninguém sabe. Mas, uma vez mais, o Olavo era realmente profeta e ele dizia: vai chegar o dia em que os militares brasileiros vão ter que prestar continência para comunistas. Então, esse dia já chegou. Veja que a turma do Choquei, que é uma turma esquerdista, já sabia do resultado. Todo mundo já sabia. Alexandre de Moraes suspende o julgamento e deve tornar Bolsonaro inelegível, onde vai concretizar a derrota do presidente. Eles sabiam, mas não só eles, a torcida toda do Flamengo. Por quê? Porque nunca foi baseado em mérito. Sempre foi um julgamento político, cujo resultado era óbvio. Inventaram, inclusive, crimes. O relator, que o imitador de focas fica todo orgulhoso porque é negro e ignora que recebe tapinha no rosto do Lula e fala missão dada, missão cumprida para Alexandre de Moraes, ele disse que Bolsonaro fez flerte perigoso com golpismo. Temos uma nova categoria de crime agora. O flerte perigoso com golpismo. É o conjunto da obra. Teve que vir ao seu socorro a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, após o primeiro voto contrário. Tivemos dois, o Cássio Nunes também. Bolsonaro, enquanto isso, se humilhou, né? De uma maneira bastante desnecessária, ao meu ver. Disse esperar que Deus toque o coração de Alexandre de Moraes. Bom, Alexandre de Moraes passou cerol no voto dele e não lubrificante. E era óbvio que isso ia acontecer. Por que o ex-presidente ainda se presta a esse tipo de narrativa, eu não sei. Eu não sei. Eu também sou alvo do arbítrio do imperador Alexandre e eu fico aqui falando, espero que o Alexandre acorde. Eu brinco, no máximo eu brinco. Já que está de bom humor e soltou a Bárbara, me libera aí também. Brincando, um tom de ironia, de sarcasmo, até de deboche. Porque eu já coloquei a fundo perdido o meu dinheiro que foi roubado pelo sistema, confiscado. Vocês acham que eu tenho medo de ladrão que bate carteira? Pô? Quanto dinheiro a gente anda na carteira? R$100? Cancela os cartões, é chato, mas digamos que eu tinha um pouquinho mais nas minhas contas, meses de salário acumulado. Meses. Então, eu não me humilho diante de tirano. Eu não me humilho. Eu chamo tirano de tirano. E não espero que o tirano tenha um lapso de bondade. Aí a Miriam Leitão faz a análise dela. O que está acontecendo é a democracia se defendendo, criando leis, inventando crimes, perseguindo claramente o ex-presidente. A democracia está aberta a todo mundo, inclusive a quem critica. Ou talvez quem a relativiza. Ou talvez quem diga que a democracia venezuelana tem mais eleição que a brasileira, por isso é mais democracia. Ela não pode permitir que a presidência seja usada para ameaçar a própria democracia. Reunião com embaixadores, após o ministro Edson Fachin fazer uma, para apresentar um ponto de vista alternativo. Isso é ameaçar a democracia. Quem diz? O relator. Que Lula dá 6 tapinhas no rosto. 6 tapinhas no rosto. Coisa de quem demonstra hierarquia, quem manda na bagunça, né? Bom trabalho, garoto. Bom trabalho, garoto. Malu Gaspar. Voto de Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro serve de desabafo contra o que ele chama de degradante populismo renascido a partir das chamas do discurso de ódio. Tem tudo aí, até poesia, pro agrado lá do Aires Brito. Só não tem Constituição. Só não tem Constituição.
Xandão venceu e está fazendo o discurso da vitória. Só que não é a vitória da democracia, como querem crer os próprios ministros do Supremo e os seus cúmplices da imprensa. Bolsonaro resumiu: quem foi ferido não fui eu, foi a democracia. Já Alexandre de Moraes falou do degradante populismo e destilou sua visão ideológica, partidária, subjetiva e inconstitucional de mundo, criticando com opiniões o ex-presidente, dizendo que a reunião teve o intuito, a finalidade de conturbar o processo eleitoral, convencer o eleitor da iminência de uma grande conspiração. Isso para embaixadores, representantes de outros países. Eu não sabia que gringo votava em eleição brasileira. Modus operandi para induzir desinformação ao eleitorado. Lembrando que esses, PDT, que entrou com a ação, e tantos outros, Simone Tebet, todos eles defendiam o voto impresso. Aliás, o site do TSE desmistificava quem falava que impressão de voto era voltar a voto em papel em cédula. Mas o Bolsonaro divulgou desinformação com o intuito de adulterar, destruir a democracia brasileira e o sistema todo. O candidato Jair Messias Bolsonaro não poderia alegar desconhecimento sobre o posicionamento das premissas das eleições. O recado já tinha sido dado, ele tinha sido avisado que não pode criticar o sistema eleitoral. Né? Nós temos que entender o recado. Virou tabu. É uma nova religião, a religião da urna eletrônica. Os ataques fraudulentos de agentes públicos sobre o sistema eleitoral, gerando incertezas sobre a lisura do pleito. Meu Deus do céu, que país é esse? Que país é esse? E aí depois fala que é uma resposta ao conjunto da obra, né? Que não é o mérito da questão. Repulsa o degradante populismo renascido a partir das chamas do discurso de ódio, desinformação divulgada por milicianos digitais em todo o mundo. Pergunta, Alexandre de Moraes, você acha que existe algum miliciano digital de esquerda? Você acha que a turma do PT, que fala que o impeachment de Dilma foi golpe, é uma milícia digital que gera desinformação? Você acha que o deputado Janones é alguém que espalha mentiras pelas redes sociais, ministro Alexandre? Meu amigo Marcel Van Hatten resumiu com a única palavra que podemos usar hoje. Nada mais serve para qualificar o Brasil. Ditadura. Ponto final. Mais uma decisão política tomada por quem deveria fazer justiça, não política, muito menos perseguição política. Depois de tornarem elegível um ladrão com vasta comprovação de crimes, tornaram inelegível quem supostamente, segundo manchete da Folha, mentiu e atacou o sistema eleitoral, um crime novo que inventaram. O governo de um país deve ser de leis, não de homens. Não é necessário, portanto, entrar no mérito da decisão que acaba de caçar Bolsonaro para confirmar que no Brasil quem está mandando são alguns homens e mulheres, não a lei ou a Constituição. Aliás, pior, contra o que dizem as leis e a Constituição. Podem argumentar o quanto quiserem que estão defendendo a democracia. Aos seus atos se dá outro nome: ditadura. Resumo perfeito do deputado Marcel Van Hatten. Todos esses tiranos, eles querem de alguma forma a aceitação. Ainda mais na era moderna. Não basta fazer como China, que todo mundo sabe que é uma ditadura. Eles querem de alguma forma o reconhecimento de alguns alienados com a ajuda da Globo e companhia de que eles são os salvadores da democracia, porque esse verniz importa para eles. E nós estamos aqui para colocar os pingos nos is e tocar real. São tiranos. Podemos até obedecê-los pelo poder que vocês têm, mas vocês não passam de tiranos. Vocês são como Nicolás Maduro, o guru, o companheiro,
que durante a eleição não podíamos falar, que era companheiro por obra do TSE, do próprio Lula. A Bárbara resumiu também o destino do Brasil. Exaltar ditaduras e ditadores, cheque. Relativizar a democracia, cheque. Aparelhamento do Estado, cheque. Inviabilizar a oposição política, cheque. Estagnar a economia. Loading, né? Vai chegar uma queda já já. Atuação política em estatais, check. E reescrever a história, check. É um roteiro comunista. Quem vai interrompê-lo? Complicado saber. Segundo a Bárbara, a coragem é a mais importante das qualidades, pois garante todas as outras. Coragem, Brasil, se não nós, quem? Renata Barreto, enquanto o Bolsonaro fica inelegível por duvidar do sistema eleitoral e expor suas dúvidas depois de uma reunião absurda de um ministro da Suprema Corte com embaixadores, coisa que o Bolsonaro tinha direito de fazer, né? Lula vai lá e relativiza as ditaduras da Nicarágua e da Venezuela, exalta Cuba e China e fala para quem quiser ouvir que se orgulha de ser chamado de comunista, sendo que não existe democracia comunista. Parabéns aos envolvidos, vocês conseguiram. E aí vem a cara de pau da Simone Tebet, que foi, vamos lembrar aqui, esperança para muita gente da Faria Lima, né? Os Faria Limers, uma elitezinha abobalhada. Não, eu sou contra a polarização, eu não gosto nem de Lula nem de Bolsonaro, tem que ser uma terceira via moderada. Simone Tebet, atual ministra do Lula, que diz: democracia é inegociável. Dia histórico, o TSE fez justiça. Só que ela tem que dizer que a democracia é inegociável para o Lula, porque o Lula diz: democracia é algo relativo. Para você é uma coisa, para mim é outra. Então não é inegociável. Ditadura da Venezuela torna a líder opositora Maria Corina inelegível por 15 anos. Uma notícia mais antiga. É só para lembrar das semelhanças. Qualquer semelhança, obviamente, é mera coincidência. O resumo é esse aqui, gente. Tivemos uma presidente que sofreu impeachment, o artigo 52 da Constituição é claríssimo, o Lewandowski, amigo da família de Lula, rasgou a Constituição e Dilma foi candidata ao Senado, perdendo para Rodrigo Pacheco, em Minas. Lula, condenado em 3 instâncias por vários juízes e desembargadores com provas sobradas de corrupção e foi liberado, sob da prisão e ficou elegível por malabarismos toscos do Supremo. Bolsonaro questionou o processo eleitoral. 8 anos sem poder disputar a eleição. Mas é um país sério, está tudo normal, tudo tranquilo, as instituições estão funcionando, o Globo está tratando com muita seriedade tudo isso, um dia histórico. Então, vamos fingir que o Brasil não caminha a passos largos em direção à Venezuela. Vamos fingir que o Brasil está mais parecido com os Estados Unidos.